saúdo a você com uma boa noite, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja inundando o coração de cada um. Estava lendo aqui há pouco, até que Ele venha. Como deve estar os nossos corações até que Ele venha? Pergunta ao seu vizinho, como deve estar o teu coração até que o Senhor venha? Corações incendiados, corações queimando pela presença do Senhor, corações ardendo em paixão pela pessoa do Senhor, como aquelas 5 virgens que estavam com óleo nas suas lâmpadas. Amados, o que garante realmente o fogo do Espírito em nós aceso é a presença do óleo. Diga ao seu vizinho, você precisa a unção do Espírito Santo, porque é o óleo do Espírito que vai manter o teu coração aceso, o teu coração ardendo, até que Ele venha. Glória a Deus. Antes de entrar na palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar, quero falar de algum material que a gente trouxe ali. Eu tenho aqui 2 livros que vão abençoar muito a tua vida. O livro Libertação Hoje, Livres e Curados para Refletir a Glória de Deus. É um livro que tem abençoado muitos pastores, muitos irmãos, porque ele aborda de maneira muito consistente, muito profunda, o ministério de libertação e cura emocional dentro da igreja. Colocamos todas as bases bíblicas, respondendo algumas perguntas que eu reconheço que muitas vezes tem sido a celeuma no meio do povo de Deus. Por exemplo, é possível um cristão nascido de novo ter problemas de endemoniamento? E por que isso acontece? Quais são os princípios da cura emocional? Quais são os fundamentos importantes dentro de um processo de libertação? O papel da confissão de pecados dentro de um processo de libertação. Esse livro é prefaciado pela nossa cobertura espiritual, a doutora Neuza Choca, e no final tem um apêndice aqui com muitos modelos de oração que você pode estar aplicando no teu ministério. É um livro que vai abençoar, vai ser um canal para libertar você e vai também ser um canal para que você seja usado por Deus para estar ministrando a vida das outras pessoas. Tem um livro aqui da minha esposa também, O Poder Transformador do Perdão. É um livro maravilhoso sobre perdão, com muita fundamentação bíblica, um testemunho maravilhoso daquilo que ela alcançou, perdoando o Pai. Quem já participou do nosso seminário intensivo de libertação, o Silce, eu sei que algumas pessoas aqui já participaram. Nós estamos com esse seminário em Curitiba já há 24 anos. Geralmente no Silce ela compartilha o testemunho da vida dela. E está aqui nesse livro. É um livro para abençoar pessoas que já conhecem o Senhor, e é um canal também para alcançar pessoas que não são cristãs. Pessoas que têm se convertido através da leitura desse livro. Casais de crentes com casamentos destruídos têm sido restaurados. É um livro que vai abençoar muito a vida das pessoas. Ela compartilha aqui, depois da liberação de perdão, quantas bênçãos vieram na direção dela. Até eu apareci no caminho dela. Glória a Deus. Vai abençoar muito a tua vida. Estamos chegando no final do ano e é um bom material para você presentear a vida de outras pessoas. E temos alguns pendrives ali com seminários completos, 6 tipos de seminários, o próprio Silce, com todas as ministrações, um seminário de cura de finanças, um seminário de restauração na área da família, outro sobre guerra espiritual de alto nível, os espíritos que atacam a igreja, um seminário de intercessão e adoração. Vai abençoar muito a tua vida esse material. E um seminário ali com 30 e poucos temas na área da cura interior, na área da cura emocional, desfazendo fortalezas. Quem quiser adquirir esse material vai estar disponível ali no final. E também os meninos aqui da banda
trouxeram ali algumas camisetas. Nós temos muitos materiais lá do MAPEV, né? Canecas, agendas, pendrives com música, só que acabou tudo, ficou só as camisetas. Quem quiser dar uma olhada no final, estará ali disponível. É uma maneira de se abençoar, né? Tem sido um desafio. Deus tem dado as canções aqui, a igreja local. Na pandemia, recebemos muitas canções e de uma maneira muito profética. Não são canções que são escritas por alguém, compostas. Vem na hora da oração. Quando você termina ali, por exemplo, uma pregação, Deus dá uma melodia, uma canção baseada naquilo que foi pregado. Como essa que cantamos aqui sobre o servo da orelha furada. Nas reuniões de oração de segunda-feira, no momento de oração, o Espírito Santo flui e surge uma melodia. As canções já estão aí registradas, estão nas plataformas digitais, no Deezer, no Spotify, tem outras que vão sair. É um desafio muito grande cada canção para registrar, para levar para estúdio e adquirindo então os materiais, camisetas aí. Você está semeando nesse ministério aqui de louvor, que eu creio que já tem abençoado de maneira tão tremenda a igreja brasileira, porque em muitos lugares essas canções estão sendo cantadas, inclusive em outros países. Antes da pandemia nós estamos ministrando na Alemanha, perto de Hannover. Eles pediram lá se poderiam traduzir a canção para cantarem lá então na casa de oração 24/7, onde nós fomos ministrar, e ficou uma canção muito linda. Então já está abençoando as nações. Diga ao seu vizinho: abre o teu coração e deixe que o Espírito Santo ministre a tua vida nessa noite de uma maneira profunda. Eu quero convidar você rapidamente, por alguns minutos, quero compartilhar algo que Deus colocou em meu coração. Tenho certeza que vai abençoar o teu coração nessa noite. Vamos abrir Ezequiel capítulo 47. E leremos versos 1 até o verso de número 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. Se você já tem, diga aleluia. Se não achou, diga ai de mim. Está meio híbrido. Uns acharam, outros não. A palavra do Senhor declara o seguinte: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo, ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental. E eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. De novo mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descendo pela Arabá entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas.
para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde que quer entrar este rio. Os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim, e haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. E junto do rio, a sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não murchará a sua folha, e nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amados, se é uma pergunta que nós como cristãos jamais deveríamos fazer diante de Deus, mas infelizmente alguns cristãos ainda fazem, indagam diante de Deus: é vontade do Senhor que eu tenha uma vida cheia do seu Espírito? É da vontade de Deus que eu seja cheio do Espírito Santo e seja sobremodo usado por Ele? Há cristãos que colocam essa indagação diante do Senhor. Ao lermos as Escrituras, sabemos muito bem que é o propósito de Deus, é a vontade de Deus que eu e você tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que venha realmente refletir a glória de Deus. Fala ao seu vizinho: o Senhor te chamou para que você seja cheio do Espírito Santo. Diga a ele: você deve experimentar a plenitude do Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus para com as nossas vidas. Essa é a vontade do Senhor. Mas infelizmente podemos perceber que não é o desejo de boa parte da cristandade. Olha, amados, nós temos ministrado ao corpo de Cristo de maneira tão extensa. Nós, pela graça do Senhor, por amor ao Evangelho, nós temos colocado os pés aí em 30 e tantas nações, em 4 continentes, ministrando nos mais diversos segmentos do corpo de Cristo. E uma coisa que eu noto de maneira tão nítida: nem todos têm um coração abertos para serem impactados pelo Espírito Santo. É muito difícil alguns cristãos construírem um relacionamento com o Espírito Santo, tendo uma revelação, uma visão bem clara de que Ele é uma pessoa. Diga comigo: o Espírito Santo é uma pessoa. Tal qual Deus Pai é uma pessoa, nós nos relacionamos com Ele como um Pai amoroso. Jesus, o Filho, é uma pessoa e nós temos comunhão com Jesus como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma influência. Porque alguns cristãos pensam que o Espírito Santo simplesmente é uma manifestação de poder, ou é uma força, uma influência que vem em determinados momentos para que algumas coisas aconteçam, e eles não conseguem construir um relacionamento com o Espírito Santo, tendo a visão que ele é uma pessoa. Passamos por um tempo aí longo de pandemia, um lockdown que jamais qualquer um de nós esperávamos que viesse a acontecer. Sabemos que trouxe um saldo negativo, pessoas foram ceifadas, a área econômica de muitas pessoas foram abaladas. Eu poderia até perguntar quantos aqui tiveram perdas de familiares, entes queridos. Tenho certeza que muitas pessoas levantariam a mão. Na minha família eu tive perdas. O irmão, 4 anos de idade, a mais do que eu, ele simplesmente foi levado aí pelo Covid de uma maneira muito rápida. Em uma semana brotou o Covid na forma de uma grande gripe, e era realmente o coronavírus, não tinha vacina. Em uma semana, morando no Rio de Janeiro, foi ceifado de uma maneira tão terrível.
4 anos a mais da minha idade. A minha esposa perdeu uma irmã, enfermeira, trabalhando há anos no hospital, atendendo tantas pessoas, e ela, depois de quase 40 dias numa UTI, não conseguiu subsistir, foi embora. Então trouxe um saldo aí que mexeu nas emoções, mexeu na área financeira de muitas pessoas. Alguns já declaram que o mundo não é mais o mesmo e consideram o mundo antes do Covid e depois. Quem move de uma maneira profética procura sempre estar atento aos tempos, às estações, aquilo que vem acontecendo. Isso é um tempo que o Espírito Santo falou tão forte ao meu coração, à nossa igreja, no sentido de ministrar a Deus Pai, ministrar a Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, tendo um relacionamento com cada uma das pessoas da Trindade. Foi nesse tempo de lockdown, nesse tempo de pandemia. Veja, aconteceram algumas coisas aos nossos olhos completamente inéditas. Pela primeira vez, aonde estávamos todos nós no tempo de Páscoa, em lockdown, dentro das nossas casas, celebrando um tempo de Páscoa semelhante àquilo que está declarado lá em Êxodo capítulo 12. E de uma forma tão sobrenatural, a nação de Israel parou. E de maneira coincidente, Páscoa no meio do povo judeu, na mesma época da Páscoa celebrada aqui no Ocidente. Será que nós vamos olhar isso como uma mera coincidência? Israel, na época de festa, sempre repleta de turismo, é o que movimenta a economia da nação de Israel. Porém, no tempo da pandemia, ninguém pelas ruas, fechada para o turismo, os judeus dentro das suas casas, como família, celebrando um tempo de Páscoa, tal qual nós aqui no Ocidente. Será que nós vamos olhar simplesmente com olhos de normalidade, achando que é simplesmente uma coincidência? Não. Há um propósito nisso tudo. E se houve um tempo que de certo modo foi usado por Deus para levar a igreja a um relacionamento maior, a um entendimento maior, a uma ministração mais profunda ao Espírito Santo, foi nesse tempo aí de lockdown. Deus falou muita coisa ao meu coração. Fiz uma live aí, um tempo de live todos os dias, um ano inteirinho, 1 hora por dia, das 11 horas ao meio-dia, compartilhando muita coisa que Deus falou ao meu coração nesse tempo. O Espírito Santo fundamentou muitas verdades, muitas revelações no meu espírito, e pretendemos até escrever um livro sobre isso. Então esse tempo de pandemia, esse tempo de lockdown, o Espírito Santo se revelou de uma maneira tão tremenda. E bem-aventurados são aqueles que estiveram com o coração aberto, entenderam aquilo que Deus estava falando. E eu posso garantir que o relacionamento de muitos cristãos, de muitos ministérios, houve uma ampliação, uma reprodução, um tempo tão tremendo de revelação em suas vidas e nos seus ministérios. Amados, Deus quer se revelar a nós através do seu Espírito. Diga ao seu vizinho: Deus quer se revelar a você através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa. Eu acho extraordinário, eu acho algo tão tremendo aquilo que a Bíblia registra lá em Tiago, capítulo 4, verso 5. Você pode abrir a tua Bíblia. Antes mesmo de eu e você desejarmos um relacionamento com o Espírito Santo, uma comunhão com o Espírito, esse desejo já estava no coração do próprio Espírito Santo. Ele tendo um desejo tão tremendo de ter comunhão conosco, de ter um relacionamento conosco, diz a palavra aí de maneira tão clara,
que o Espírito que Ele fez habitar em nós anseia por nós. Olha para o seu vizinho e diga assim: o Espírito Santo anseia, ele tem um desejo de ter comunhão, de ter relacionamento com você. Deus deseja que você conheça o Espírito Santo de maneira profunda. E nós podemos conhecer o Espírito e mergulhar na revelação de acordo com o nosso desejo. A Bíblia diz: aquele que tem fome e sede de justiça, esse será farto. O meu conhecimento, a abundância da revelação do Espírito posiciona exatamente na intensidade da minha fome e da minha sede por conhecê-lo. Se eu tenho fome de conhecer o Espírito Santo, vou conhecê-lo de maneira profunda. Mas se eu não tenho fome, ele não vai se revelar a mim. Pergunte ao seu vizinho: como está a tua apetite em relação ao Espírito Santo? Há uma fome intensa? Eu creio que um dos grandes problemas na vida de muitos cristãos reside no seguinte fato: quando ele faz uma análise de si mesmo e ele percebe que ele já não tem mais fome pelo Espírito Santo, ele já não tem fome mais por Deus. E isso tem acontecido em meio à igreja do Senhor, é o que nós percebemos em toda a terra. A vida espiritual se torna algo rotineiro, se torna uma trilha mortal de religião, sem muitas realidades, sem a presença de algo sobrenatural. E é nesse momento que tem que surgir uma pergunta no nosso coração: como deve retornar a fome novamente pelo Espírito? O que vai me motivar a uma sede, a uma fome profunda do Espírito? Aqueles que são mais antigos aqui lembram muito bem quando você era pequeno e você não tinha apetite, a tua mãe vinha lá com uma colherzinha de um tônico, colocava lá na tua boquinha. Com quem aconteceu isso aqui? Pode levantar a mão bem baixinho, ninguém precisa saber da tua idade aqui não. Mas era isso que acontecia, para despertar o apetite, para a gente poder comer. Quem sabe nesses dias estamos precisando aí de um tônico espiritual para abrir a nossa fome, o desejo profundo pelo Espírito Santo. Há uma frase que cala muito forte no meu coração. A fundadora da Igreja Quadrangular, a Amy McPherson, até falei aqui no início ali, quando foi feito a gravação. Essa mulher simplesmente ela dizia: eu sou como uma menininha. Quem obra, quem opera, quem faz coisas é Deus, é o Espírito Santo. Eu simplesmente sou aquela que abre a porta para que Ele venha. Amados, nós temos que chegar a um ponto de comunhão com o Espírito Santo para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Estamos num tempo de transição. Amados, a pandemia levou a Igreja do Senhor em toda a terra a um tempo de transição. E Deus quer tirar a mim e você da margem. Deus não quer que você seja um simples observador. Você tem que ser ao tal ponto de ser impactado pelo Espírito Santo para sair da posição de observador, para se tornar de fato protagonista num novo tempo. A pandemia estabeleceu uma linha divisória. Podemos considerar antes da pandemia e depois. E eu creio que aquilo que vem depois é algo tremendo, é algo extraordinário. Os prognosticadores, os profetas do caos, eles estão profetizando coisas negativas. Que vai ser um tempo terrível, um tempo duro, um tempo de abalo econômico. Mas nós temos que olhar as coisas dentro de um olhar profético. Diga ao seu vizinho: você é chamado nesse novo tempo para ser um protagonista. Esse vai ser o papel da igreja, amados. É um novo tempo para nós. Você pode dizer aleluia? Infelizmente, há cristãos que se colocam numa posição de estar completamente saciados.
Se alguém já está saciado, é sinal que não tem fome. Você já convidou alguém para comer em tua casa? Faz uma comida saborosa. Ele começa a alimentar e você deseja que ele coma um pouco mais. Diz, não aguento mais, estou saciado. E não adianta você insistir que ele não vai comer. Infelizmente na igreja encontramos algumas pessoas espiritualmente da mesma forma. Eles acham que já está tudo bem. O que experimentaram até então já é suficiente e não precisa de mais nada. Veja algo. Mês de janeiro eu completo 45 anos de caminhada com o Senhor. Muitos de vocês nem eram nascidos. E 41 anos de ministério. E durante esse tempo eu pude acompanhar, ver muitas coisas que aconteceram em termos de visitação do Senhor, não só aqui no Brasil, mas em muitas nações. Algumas coisas a gente acompanhou bem de perto. Por exemplo, finalzinho da década de 80, começo da década de 90, aconteceram coisas tremendas, inclusive na própria igreja que nós havíamos fundamentado. Houve um tempo de visitação tão tremenda. Era comum nos cultos estarmos pregando e pessoas receber restauração em ouro nos dentes. Muitas pessoas nos cultos recebiam restauração dentária. Aqui nos levou para a televisão, queriam saber o que era aquilo, por que acontecia. Pó de ouro caindo na mão das pessoas. Pessoas no culto, de repente, olhar nas mãos, estava repleto de óleo. Coisas extraordinárias acontecendo. Mas hoje, essas coisas simplesmente são mencionadas como algo histórico, algo que aconteceu na história da igreja brasileira. Poucos entenderam que era simplesmente o começo de algo tão tremendo que Deus queria fazer lá na frente. O povo de Deus muitas vezes não entende os tempos e as estações e acabam perdendo o tempo da visitação de Deus. É uma nova geração. O que a velha geração experimentou, amados, muitas vezes está sendo narrado simplesmente como algo histórico. E Deus quer gerar algo novo na presente geração. Há uma geração nova que está vindo aí, que não viu muitas das coisas que aconteceram lá no passado. Nós fomos, antes da pandemia, até o Canadá, em Toronto, onde rompeu um grande avivamento que ficou conhecido como o Rio de Deus. E desejamos ir conhecer lá a igreja onde começou esse avivamento. Aí alguém disse, não, mas não acontece mais nada hoje lá. Aquilo foi para aquela época, foram 10 anos de visitação. Hoje até uma arteira mortal religiosa ali, não acontece mais nada. Amados, as pessoas perdem a visitação de Deus, deixam passar. Por quê? Porque não entendem que o relacionamento com o Espírito Santo é algo vivo. E quando experimentamos algo, o que experimentamos hoje vai ser a base, vai ser a plataforma, a estrutura para aquilo maior que virá depois. Quantos creem que Deus vai trazer algo poderoso pelo seu Espírito nos próximos anos? É aquilo que já está sendo conhecido como o avivamento da quarta onda. Diga ao seu vizinho, nesta quarta onda, você não vai ser observador, você vai ser protagonista. Você pode dizer aleluia? Pergunta ao seu vizinho, como está a tua fome em relação ao Espírito Santo? É comum algumas pessoas chegar, vamos pregar em alguns lugares, em outras nações, aqui no Brasil, apóstolo, bota a mão na minha cabeça, por favor, me transfira unção. Eu quero ser um libertador, eu quero ser um guerreiro, eu quero fluir na guerra espiritual, eu quero confrontar demônios. Coloque a tua mão na minha cabeça e transfira. Amados, diga ao seu vizinho, não existe transferência de unção dessa maneira. Sabe como vem unção em alguém? Pelo relacionamento dele com o Espírito Santo. Você quer ter unção do Espírito? Tenha comunhão e relacionamento com Ele. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser um canal de influência.
Você vai ser aquele que vai influenciar as pessoas que estão ao teu redor. Você é aquele que vai ser realmente um canal sendo usado dentro da igreja para tocar vidas, para trazer as transformações. Se é um tempo propício, amados, para levarmos avante o evangelho do reino, é o tempo que nós estamos vivendo. Sabe como estão as pessoas pós-pandemia? No desespero. Pessoas emocionalmente esfaceladas. Você chega com a mensagem do reino, elas recebem e se convertem. E se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, você vai ter uma vida abundante em termos de frutos, de multiplicação, ovelhas, pessoas que vão conhecer o Senhor. Você será um canal para que as pessoas sejam alcançadas, sejam curadas de uma maneira tão extraordinária. Mas é necessário que você entenda: o Espírito Santo é uma pessoa, e eu tenho que ter uma comunhão com Ele em profundidade. Aleluia. Você pode dizer amém? Ezequiel, ele foi convidado aqui, amados, para submergir no rio de Deus, para entrar no rio. Até então ele estava na margem, simplesmente observando. Nós não podemos ficar na margem. Deus quer nos levar para dentro do rio. Diga isso, seu vizinho: Deus quer levar você para dentro do rio do Espírito. Não basta você ficar simplesmente aí na margem. E quando você entende isso, você entra no rio do Espírito, você não vai mais controlar as coisas, você vai ser controlado. Precisamos ser controlados pelo Espírito Santo, amados. E você precisamos ser controlados, sim, pelo Espírito. E só pode acontecer quando nós entramos no rio de Deus. E pela palavra nós podemos perceber que a intensidade, a medida do Espírito que temos, somos nós que determinamos. Porque a palavra do Senhor nos garante o seguinte: Jesus disse assim, que o Espírito Santo não é nos dado de qualquer forma. A Bíblia diz assim que não recebemos a unção e a presença do Espírito simplesmente por medida. Recebemos de maneira plena. Mas para isso eu tenho que ter sede. Conforme a minha sede, conforme o meu desejo, assim será a proporção que eu vou receber do Espírito Santo na minha vida. Nós podemos chegar a uma reunião como essa, um culto como esse. Muitas pessoas serão impactadas, mas algumas não serão. Nem todos terão a mesma correspondência a Deus dentro daquilo que Ele quer. Agora eu pergunto a você: será que Deus faz acepção de pessoas? Pergunta ao seu vizinho: o Espírito Santo faz acepção de pessoas? Claro que não. Mas faz acepção de atitudes. Se me coloco diante de Deus, faminto, com sede, serei cheio. Mas se eu me sinto saciado como aquele que já comeu, acho que é o suficiente, não precisa de mais nada, nada mais vai acontecer. Então aquele que tem fome, aquele que tem sede, é um bom sinal, é um bom começo na direção dele. Jesus falou de maneira tão clara lá no Evangelho de Lucas, você pode conferir lá, capítulo 11, de 11 a 13. Qual é o pai dentre vós que seu filho pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Se pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Qual é a chave? Pedir. Fome. Há poucas semanas atrás fui pegar num café de pastores aqui numa cidade da região metropolitana. E eu vi que boa parte daqueles pastores estavam vivendo um tempo de crise.
Talvez alguns entraram aqui nessa noite e estão passando um tempo de crise. As pessoas estão passando crise no seu ministério. A pandemia jogou pastores a viver em crise. Nós recebemos pessoas em nossa igreja na pandemia, porque a igreja onde participava fechou as portas. Pessoas ficaram sem lugar para ir. Teve pastores que saíram do ministério, hoje estão trabalhando, e alguns frustrados, enfrentando uma crise violenta. Agora, você sabia que as crises, se nós temos um olhar profético, as crises poderão ser as maiores oportunidades para nós? Diga ao seu vizinho, um tempo de crise pode ser um tempo de redescoberta. E pode ser a maior oportunidade para nós. Sinto no meu espírito de maneira tão clara algumas pessoas que entraram aqui, e você tem feito perguntas a Deus nas últimas semanas, nos últimos meses. Mas por que aconteceu isso? Por que o meu trabalho, o meu ministério está dessa maneira agora? Parece que a pandemia veio como uma avalanche, trazendo destruição, e você acha que não vai ser mais como era antes. Você já define agora o tempo antigo e agora o novo tempo, e você olha para esse novo tempo de uma maneira negativa, de uma maneira pessimista. Mas eu quero falar pelo Espírito do Senhor. Nessa noite eu quero falar aqui com pessoas que não são vítimas daquilo que aconteceu, mas pessoas sim, que têm um coração repleto de fé e que são visionários, e que podem usar esse tempo de crise como um tempo de oportunidade, para que a glória de Deus venha, para que tempos poderosos venham sobre a tua vida. E eu quero declarar de maneira profética nessa noite, em nome de Jesus, essa crise é basicamente a oportunidade para um novo tempo, um tempo de milagres, um tempo de sinais, um tempo de abundância no teu ministério, na congregação que você trabalha. Não é o final, mas é o começo de um novo tempo, é uma redescoberta. Vejo no meu espírito aqui nessa noite algumas pessoas que sofreram abalo na área econômica. E você tem atravessado um tempo de crise nas suas finanças, um tempo de crise na tua economia. Mas diz o Espírito do Senhor, esse é o tempo da oportunidade para você experimentar sim a provisão de Deus. Os maiores milagres de provisão de Deus aconteceram em tempos de crises. Se há um cenário favorável para que Deus opere de maneira tão extraordinária os seus milagres, são os tempos de crises. Sequelas do Covid. A tua crise é na área de saúde. E eu digo a você, pelo Espírito do Senhor, não é o final, é um tempo da oportunidade para que você possa experimentar a unção de Jeová Rafá, aquele que te cura, aquele que é teu médico nesse tempo. E você pode experimentar algo tão extraordinário na tua saúde. Levante uma das tuas mãos e diga: o meu tempo de crise não é o fim, é a oportunidade para um novo tempo, para um recomeço na minha vida. É um tempo de redescoberta. Receba isso no teu espírito nessa noite. Creia nos profetas do Senhor e sereis prósperos. Ezequiel, ele teve a visão aqui do rio de Deus. E ele viu o rio de Deus que saía do templo, da casa de Deus. E essas águas aqui diz que ia crescendo. Era uma corrente que foi crescendo, crescendo. E avançava então para a cidade. Aleluia. Esse rio aqui é uma figura, representa a forma pela qual o Espírito Santo opera em nós na igreja.
representa, é uma figura de como o Espírito de Deus quer operar, sim, nas nossas vidas. E fala de níveis. Aleluia. Deus toma Ezequiel pela mão e vai introduzindo ele em níveis cada vez mais profundos. Diga ao seu vizinho, olha para ele carinhosamente com um olharzinho de ovelha e diga assim para ele: e é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer com você, é levar você a níveis mais profundos. Pergunta a ele: qual é o teu nível de conhecimento do Espírito hoje? Talvez alguns estão na margem, nem entraram no rio ainda. E a vontade de Deus é que você seja submerso no rio do Espírito, sim. Deixa que nessa noite o Senhor tome pela tua mão, demonstre diante dele sede e fome, e deixe que o Senhor te leve cada vez mais a níveis mais profundos de revelação aí do seu Espírito. Aleluia. É comum algumas pessoas até olhar para aquele que tem sede da presença do Espírito, chamar ele de fanático ou místico, ou alguém que é um espiritoide. Plenitude do Espírito Santo, amados, não é para os místicos, não é para os espiritoides, não, é para todos nós, é para aqueles que têm fome e sede. Se há fome e sede, certamente eles serão fartos. Diga ao seu vizinho: hoje você precisa sair da tua posição de observador e se tornar um participante. E vamos ver alguns níveis aqui. No primeiro nível, diz aqui que a água dava pelos artelhos. Significa que ele tinha começado a molhar os pés. Já é um bom começo. É sair da margem e entrar no rio. Talvez você não entrou no rio ainda, você está na margem observando. Entra no rio. Primeiramente, a água dá pelos artelhos. Já é um bom começo. Mas não era o fim. Aquilo que você experimentou até hoje, quem sabe é simplesmente o primeiro nível. Quem sabe as águas estão dando nos teus artelhos. É um bom começo, mas não é tudo. Diga ao seu vizinho: talvez o que você está experimentando em termos de presença do Espírito é algo bom, mas ainda não é tudo. Veja que Ezequiel, ele foi levado aqui a outros níveis. O Senhor queria levar ele além, tirar ele ali da praia, tirar da margem e entrar no rio. Em outras palavras, o Senhor falava com ele: olha, não se conforme com isso que você alcançou até agora, ainda mais. E diz aqui então que ele foi levado a um outro nível. Agora as águas davam aonde? Pelos joelhos. Talvez na tua experiência com o Espírito Santo, a tua dimensão tem sido esta, esse segundo nível. A água tem dado pelos joelhos. Quem gosta de andar aqui dentro d'água, no rio, no mar, principalmente no mar? Quando você está andando dentro do mar e as águas dão pelo joelho, é o mar que te leva ou você vai na tua força? Você vai na tua força, tem que fazer esforço. Você pode ficar ali, a água dá pelo joelho, não te leva. Você só locomove se você andar. Então, nesse nível, amados, muitas vezes a nossa carne ainda está agindo. Você não está
absorvido 100% pelo Espírito Santo. Quem sabe as obras que você faz, metade é obra do Espírito, outra metade ainda é na força da carne. Há muitas pessoas que não conhecem o segredo da plenitude do Espírito, muitas vezes ministram na força da carne. Adorar na base da força da carne é terrível. Ministério, já pensou ministério de libertação, ministério de cura interior, confrontar demônios na força natural da alma, é um peso. Tem pessoas que chegam e dizem: olha, não sei como é que você aguenta. Você vai nos lugares, pega de manhã, tarde, noite, pega todos os dias. Chega em Curitiba, vai para a igreja, vai pregar. Nós temos escola de libertação, onde até uns tempos atrás ministrava das 9 ao meio-dia e meio, das 2 até 5:30, e aí à noite para o Silce para ministrar, isso em muitas cidades do Brasil, das 7 até 10 e pouco da noite, todos os dias, uma semana, às vezes 15 dias, sem interromper. Um segredo, na força do Espírito. Aleluia. Agora, se eu vou trabalhar na força da carne, claro que eu vou me cansar, mas eu tenho que descobrir um segredo. Eu não posso ficar com a água somente pelos joelhos. E tem muita gente fazendo a obra de Deus, estão se cansando ainda, porque ele não está submerso no rio de Deus, no rio do Espírito, na sua totalidade. A experiência no rio de Deus, na vida de alguns, é simplesmente parcial ainda. Não é de maneira plena. Agora, o Senhor queria mudar ele de nível. E de repente, diz que as águas já não batiam mais no artelho, já não estava simplesmente no joelho, mas tinha chegado até onde? Até os lombos, até a sua cintura. Agora, quando você está dentro da água na praia lá, e a água está batendo na cintura, a água tem uma força para te levar? Ainda não. Você ainda tem que fazer força para andar. Água pela cintura é um nível de unção, é um nível de relacionamento com o Espírito, mas ainda não é total. Eu ainda estou controlando. Há pessoas que estão nesse nível aí de água pela cintura, eles não são controlados pelo Espírito, eles ainda querem controlar. Você já viu pessoas, muitas vezes não quer experimentar a plenitude da unção do Espírito na vida dele, porque ele tem medo de algumas coisas. Ah, mas se o Espírito Santo vir sobre mim, vai me jogar no chão na frente de todo mundo. Ai, eu tenho vergonha. Ai, se o Espírito visitar como uma corrente elétrica e eu começar a tremer ali, ai, que vergonha. E se eu parecer bêbado? Porque esses fenômenos do Espírito Santo, amados, acontecem mesmo. Todos comprovados pela Bíblia. Alguns sentem como embriagado, e você vê a unção de alegria nele, ele começa a rir e não para mais. Jesus foi ungido com o óleo de alegria, mais que seus companheiros, porque amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Se o Senhor visitar você com a unção de alegria, as pessoas querem botar o Espírito Santo numa forma. Ai, eu quero ser batizado com o Espírito, mas tem que ser a la moda presbiteriana, quietinho. Nunca esqueço quando eu vou orar por um presbiteriano que queria ser cheio do Espírito, e ele resistia, e o Espírito Santo vindo sobre ele, querendo jogar ele no chão para as vezes profundas, e ele não queria, duro. De repente ele caiu que nem um poste, e o Espírito Santo operou na vida dele. Não queira colocar o Espírito Santo numa forma. Em um dos países aqui, latino-americanos, uma reunião, o Espírito Santo estava agindo de tal maneira tremenda. E foi para aquela reunião a esposa de um general. Todo
toda emperiquitada, linda, muito bem trajada. Eu quero ter experiência com o Espírito Santo, mas eu não quero que aconteça aquilo que está acontecendo com esses doidos aí, caindo no chão, tremendo, rindo. Eu não quero isso. Quero ser cheio do Espírito Santo, mas quietinho aqui na minha. Gente, o Espírito Santo é soberano e Ele atua como Ele quer. Você nem imagina o que aconteceu com essa mulher. O Espírito Santo veio de uma maneira tão intensa na vida dela, que ela se jogou no chão, os dois pés, as pernas para trás, as mãos para frente, e começou a andar como se fosse um animal, correndo. E quando ela chegava no cantinho, nos 4 cantos do salão, em cada canto que ela chegava, ela dava com os 2 pés de trás, tipo assim, um pinotinho, como se fosse um animal, e dava uma relinchada. Aí no outro canto fazia a mesma coisa. O Espírito Santo, para quebrar com orgulho dela, mostrando que o Espírito Santo é soberano. O livro está saindo aí acerca do orgulho, e muita gente é cheia de orgulho, não deixa que o Espírito Santo opere na vida dele da maneira que ele quer. A água dá só pela cintura, e ele tenta controlar o Espírito Santo, não é controlado por ele. Mas o Senhor queria levar Ezequiel a um nível maior, e aquelas águas cresceram. Já não era mais os artelhos, não era o joelho, não era o lombo, mas se fez um rio caudaloso, que não se podia passar a val somente nadando. Até a água dar nos lombos, eram 2 coisas. Era o rio Ezequiel. Água pelos artelhos, era o rio e Ezequiel. Água pelos joelhos, o rio e Ezequiel. Água pela cintura, pelo lombo, o rio e Ezequiel. Porém agora, era uma só coisa. Aleluia. Era Ezequiel e o rio e Ezequiel. Era uma só coisa. Ele não controlava mais as águas. Ele era controlado, aleluia, pelas águas do rio. Diga ao seu vizinho, chacoalhe a ele, diga: você precisa ser controlado pelo rio de Deus. Aleluia. Submerso. E a Bíblia diz que então agora, quando ele não controlava mais, ele era controlado pelo rio, já não era mais o rio Ezequiel, era uma só coisa. Ezequiel e o rio era uma só coisa. Essas águas entraram na cidade, e aonde passava, gerava vida. Entrava no mar morto, onde havia morte, gerando vida. Havia reprodução de peixes em quantidade. Frutificação, fruto nas 2 margens do rio. Onde havia morte, agora havia vida. Esse é o propósito do rio de Deus. A plenitude do Espírito na tua vida e na minha vida tem um propósito. Porque enchimento do Espírito precisa ter um propósito. Diga ao seu vizinho: plenitude do Espírito, relacionamento com o Espírito, ser cheio do Espírito, tem um propósito. E se você perder o propósito era atingir a cidade, era levar vida. Se eu perco o propósito, eu me torno o quê? Alguém orgulhoso, egoísta, quero ser melhor que os outros. Eu sou um narcisista religioso, vou me achar melhor que todos os demais, cairei num poço profundo de narcisismo cada vez mais e perco tudo aquilo que Deus quer fazer. É um novo tempo para a igreja. Você é o protagonista de um novo tempo, e aquilo que você experimenta é para entrar na cidade, é para entrar nas famílias, é para entrar na direção daqueles que precisam. E eu quero declarar profeticamente: se você crescer na revelação do Espírito, se você mergulhar nesse rio, se você ser um com o rio, algo vai acontecer na tua família.
Algo começa a acontecer onde você trabalha. Haverá vida por onde você passar, haverá transmissão, o teu ministério frutificará, haverá crescimento em número de discípulos, você vai abundar na revelação do fruto do Espírito, será um novo tempo. Pergunte ao seu vizinho, em que nível você está? Diga ele, você está na margem? Pergunta a ele, as águas estão aí no artelhos? Elas já chegaram até os joelhos? Diga a ele, já está na cintura? Diga a ele, tem mais. Você precisa nadar. Deixa que Deus te leve para o rio. Você precisa nadar. Algo precisa acontecer em tua vida. Quero convidar você que fique em pé, em nome de Jesus. O Senhor trouxe você nessa noite aqui com um propósito. Hoje é uma noite de mudança para muitos aqui. Muitas vezes Deus começa a mostrar algumas coisas ao meu espírito. São coisas que nós não imaginamos nunca. Vem de uma maneira como um insight rapidamente. E sobre algumas pessoas aqui, que estão aqui nessa noite, eu vi sobre a sua cabeça livros, um livro sobre a cabeça de alguns aqui. E esses livros foram abertos. E foi aberto numa página completamente em branca. Essa palavra vai testificar em algumas pessoas aqui. E essa página totalmente em branca, indicando que o próprio Deus vai construir uma nova história, um novo tempo. Talvez as páginas anteriores está registrado um tempo de crise, mas agora é um tempo de oportunidade para você. É um tempo novo. Receba isso no teu espírito nessa noite. Hoje à noite é para que alguns sejam curados aqui. Não somente no seu corpo, mas também nas suas emoções. Hoje à noite é para que haja uma intervenção na tua vida econômica. Porque a crise que você passou até o momento não é o fim para você. É um recomeço, é uma redescoberta para você. Um tempo da oportunidade para que a provisão de Deus venha de uma maneira tão profunda. No teu ministério você pensa, tudo acabou, está acabado. Não, é o começo. Aleluia, é um novo tempo. Veja no teu espírito pela fé. Aleluia, veja um tempo de frutificação. Veja os frutos, veja discípulos chegando. Muito peixe, como diz o texto aqui. Aleluia, árvores frutíferas nas duas margens, por onde passar esse rio, não somente haverá peixes em Engedi ou em Glaim, aleluia, onde você passar você vai frutificar. É um novo tempo para o teu ministério. O Espírito Santo ele se revela a você e de uma maneira tremenda. E como diz Tiago, diz ali que o Espírito que nos foi dado, ele deseja ter comunhão, ele deseja um relacionamento conosco. Comece a nadar em águas profundas. Vamos adorar o Senhor. E se você quer mergulhar nesse rio, saia do seu lugar, minha frente. Eu quero orar com você aqui nessa noite em nome de Jesus. Ora, você sai hoje da margem. Você entra no rio. E entrar no rio é o começo, mas não é o fim. É um bom começo, mas significa que tem mais, a mais ainda. Aleluia. Se as águas já estão dando pelos teus artelhos, ou pelos joelhos, ou pela cintura, a mais. Em Deus sempre haverá mais. Em Deus sempre haverá mais. E guarde algo no teu coração. Com Deus nunca se perde, sempre se ganha. Ora, aleluia. Vai abrindo a tua boca e vai dizendo que você deseja mais. Mais uma vez, presença do Espírito sobre a tua vida, presença do Espírito do Senhor aqui. O seu povo clama. Dá um tempo de cura sobre a tua
você. Úlceras, declaramos completamente secas nessa noite. Problemas de artrite, problemas de renite, em nome de Jesus. Problemas vasculares, em nome de Jesus. Toda disfunção cardíaca, em nome de Jesus. Problema de arritmia, em nome de Jesus. Coloca as suas mãos, Senhor. Declaramos a unção curadora do teu Espírito. Vem com poder. Oh, toda crise de saúde é desfeita hoje. Essa crise é oportunidade para que a cura do Senhor venha. Temos a saúde. Diz o Espírito do Senhor, alguns aqui, os seus olhos precisam ser tirados dos números. Tira teus olhos das duplicatas. Tira teus olhos dos boletos. Coloca os teus olhos naquele que provê todas as coisas. O banco dos céus, os recursos de Deus jamais irão à bancarrota. A tua vida econômica não é regida pelos expertos aqui da terra, dentro do campo financeiro, mas você é regido pela economia, pelo banco dos céus. Declaramos portas abertas, um tempo de incremento no teu trabalho. Oh, aleluia, um tempo exponencial de aumento, aleluia, na tua área financeira, em nome de Jesus. A crise que veio não é o fim para você, mas é a oportunidade de Deus. Oh, é um tempo de redescoberta. Algumas pessoas aqui, o trabalho que você tem desenvolvido não tem trazido o rendimento desejado em termos financeiros, mas sobre você o Espírito Santo virá. O Espírito Santo virá de maneira tremenda. Mergulhe em rios mais profundos. Deixa o rio te levar. E Deus vai trazer sobre você, diz o Espírito do Senhor, uma unção de criatividade. Aleluia. Você ficará surpreso em ver o favor do Senhor na tua direção. Ramos que você jamais esperava que um dia estaria trabalhando nele. O próprio Deus vai te impulsionar para dentro disso. Aleluia. Santo nome de Jesus. Há como uma nuvem sufocando alguns corações aqui. Você quase chegando a um nível tão profundo de depressão. Porque essa nuvem veio como algo negro para te sufocar. Mas a boa mão do Senhor está dissipando nessa noite. E haverá um tempo de refrigério. Aleluia. E o Espírito Santo diz a você: a noite é passada e vem amanhã. E haverá um tempo de júbilo, de rejubilar no Senhor. É o tempo do Senhor. É uma nova estação sobre a tua vida. Receba isso no teu espírito essa noite. Deixa que o Espírito Santo leve você a uma mudança no teu ministério. Abre a tua boca e comece a glorificar o Senhor. Vai ministrando ao coração de Deus numa linguagem espiritual. Aleluia. A linguagem espiritual são como bombas que atacam o reino das trevas, o reino do inimigo. Abre a tua boca na linguagem do Espírito. Começa a ministrar. Enquanto a canção é ministrada aqui, vai abrindo a tua boca. Vai abrindo a tua boca. Abre a tua boca. Ministra na linguagem do Espírito. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Uma linguagem guerreira, uma linguagem selvagem diante de Deus, com toda a força, com toda a ousadia, com todo o ímpeto, em nome de Jesus. Abre a tua boca, abre a tua boca. Vai ministrando a Deus, vai ministrando. Há uma unção nova que vem sobre você. Há uma unção nova vindo sobre ti. Há uma unção nova que vem sobre a tua vida.
reclamava